Olá, alunos, vamos para mais uma questão de concurso. Estou aqui com a querida banca FGV, né? Banca que vem quebrando tudo aí nos concursos públicos. Aplicou essa questão no ano de 2022, né? O Tribunal Regional do Trabalho, 13ª Região, né? É um tribunal regional lá do estado da Paraíba, né? E vamos para mais essa questão aí de regra de 3 composta. Vamos ver o que ela traz aí de novidade. Creio que nada, né? Ela está bem simples como diante das outras questões. Dois barbeiros, né? Dois barbeiros, então temos ali trabalhando. Dois barbeiros barbeiam, né? Ou seja, eu gosto de trabalhar nesse esquema aqui. Dois barbeiros barbeiam 6 homens em 60 minutos. Em 60 minutos, né? Aí o gerente quer saber se ele trabalha com 2 barbeiros, né, e consegue ter essa produtividade aqui, mas consegue ter essa produtividade, ele queria saber se ele aumentasse mais um no quadro dele, né? 3 barbeiros, né? Barbeio 3 homens em quanto tempo? Então ele quer saber se ele aumentasse um no quadro de trabalho dele, barbeariam 3 homens em quanto tempo? Né? É um número desconhecido de tempo. Eu represento pelo número X, poderia ser qualquer outra letra. Vamos lá, pensando sobre o que está acontecendo aqui. Né? Pensando aqui, agora eu vou pegar uma caneta preta para raciocinar. Eu tenho aqui a quantidade de barbeiros. A quantidade de barbeiros é a quantidade de homens quantidade de clientes que estão solicitando o serviço. Se eu tenho mais barbeiros, né? Agora, esquecendo a produtividade, se eu tenho mais barbeiros, lógico que eu vou precisar de menos tempo para trabalhar com meus clientes. Ou seja, eu vou precisar de menos tempo. Então, esquecendo aqui a quantidade de clientes e pensando na quantidade de barbeiros e a quantidade de tempo, se eu tenho mais barbeiros, eu vou precisar de menos tempo. Se eu tenho menos barbeiros, eu vou precisar de mais tempo. Ou seja, a quantidade de barbeiros e o tempo estão ali andando em direção oposta, né? Mais barbeiros, menos tempo, menos barbeiros, mais tempo para trabalhar com meus clientes. Tudo bem. Significa que aqui é inversamente proporcional. Isso eu vou já te explicar o que isso causa na nossa lógica matemática aqui. Agora vamos pensar aqui a quantidade de homens, de clientes que eu tenho na minha barbearia. Que é justamente aqui a quantidade de homens que eu tenho na minha barbearia aqui para trabalhar. 6 homens, né, numa situação de 2 barbeiros e 3 ali, situação de 3 barbeiros. Agora vamos lá. Se eu tenho muitos clientes na minha barbearia, então eu vou precisar de muito tempo para entregar fechar o meu dia de produtividade, né? Por exemplo, se eu tenho aqui numa situação aqui 6 homens, com certeza, esquecendo a quantidade de barbeiros que eu tenho, se eu tenho ali muitos homens ali de clientes dentro do meu salão, lógico que eu vou precisar também de muito mais tempo para entregar esses caras pronto para night, né? Vou precisar de muito mais tempo. Então o tempo e a quantidade de clientes com certeza são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, uma não está, como é o caso aqui da nossa quantidade de barbeiros, ao contrário disso, as duas estão indo na mesma direção. Mais clientes, mais tempo para trabalhar. Agora vamos converter do jeito que está aqui, trazer para fração. Vamos trazer essa lógica aqui para fração, tá? Então vai ficar 2 sobre 3. Vou já explicar o que acontece com o IP aqui, ó, inversamente proporcional. O que isso impacta na nossa lógica. Multiplicando a quantidade de homens, que é 6, 3. Isso aqui é igual. Eu coloquei depois da igualdade o tempo dividido pelo tempo desconhecido. Que é como tem um termo desconhecido, coloco depois da igualdade. Se é inversamente proporcional, não precisa alterar aqui, nem alterar aqui. O inverso proporcionalmente é justamente a quantidade de barbeiros. Então, o 3 vai ficar para cima e o 2 aqui embaixo. O numerador se tornou um denominador e o denominador se tornou um numerador. Continuo multiplicando 6 sobre 3, que está igualando ali os 60x ali do nosso tempo, já que eles não alteram, estão indo no mesmo caminho, né?
Agora vamos fazer o que a matemática básica nos ensinou. O 3 multiplicado por 6 vai dar 18, né? E o 2 multiplicado por 3 vai dar 6. Isso aqui continua sendo igual aos 60 dividido por x. Poderia simplificar, mas vou dividir logo de uma vez. 18 dividido por 6, isso implica em que seja 3. 18 dividido por 6 é 3, né? Aí continua dividindo o 60 sobre x. Agora você não vê, mas todo número existe um 1 embaixo dele. Então, se eu tenho duas frações divididas ali por uma igualdade, eu multiplico os meios pelos extremos, né? Vamos lá, continuando. Então fica o 3 multiplicando o x, assim como o 60. O x aqui vai permanecer isolado porque entre ele e o número 3 está ocorrendo uma multiplicação. Então o nosso 3 vai ir para o outro lado da igualdade realizando a operação inversa. Então, dividido por 3. Vai resultar aqui, se eu tenho 60 centavos e tenho 3 irmãos para dar de gorjeta, para dar de mimo, né? Vou ter que dar ali 20 centavos para cada um. Então, qual a alternativa que nos dá 20 minutos? É justamente a alternativa D, de determinação. Tudo bem? Espero ter ajudado, espero ter contribuído com os seus estudos e espero encontrar você na próxima aula.